Oiê, boas-vindas a mais uma super aula de resolução de questões. Nesta aula nós vamos resolver uma prova da banca Sebrasp. Vamos começar. A banca traz aqui na prova, primeiro, um texto. Vamos ler. Tudo está interconectado. Na Amazônia, que abrange uma área comparável à dos 48 estados contíguos aos Estados Unidos da América, nenhum detalhe é por acaso. Portanto, não se trata da necessidade de focar uma área específica ou certas espécies. Os ciclos naturais alterados causam a oscilação de um delicado equilíbrio que afeta os níveis local, regional e até global, e que se aproxima cada vez mais de um ponto de não retorno. No cenário atual, isso significa menos de 20 anos. A floresta amazônica produz pelo menos metade de sua própria chuva. Quando chove, as raízes das árvores e demais plantas absorvem a água, que satura a superfície das folhas. Depois, há o processo de evapotranspiração. As árvores transpiram umidade, ou seja, a água que caiu como chuva retorna à atmosfera, até que chove novamente e todo o ciclo se reinicia. Esse rio gigante no céu fornece água em forma de chuva para os países andinos e também ao Uruguai, ao Paraguai, ao centro e ao sul do Brasil e ao norte da Argentina. Em suma, influencia uma região que gera 70% do PIB da América do Sul, de acordo com a The Nature Conservancy, organização não governamental que trabalha em escala global para a conservação do meio ambiente. No entanto, esses padrões de chuva estão ameaçados, tanto na América do Sul quanto na América do Norte. Da mesma forma, flora e fauna estão em perigo. É importante lembrar que a Amazônia é o lar de 10% da biodiversidade mundial. E aqui também temos um ciclo. Quando as árvores são cortadas, muitos predadores desaparecem e o comportamento de pássaros e insetos polinizadores é alterado. Assim, há menos plantas, menos chuva, mais emissões de carbono, mais secas, menos água, desequilíbrio e ameaças à nossa saúde e qualidade de vida. Tudo está conectado. Para toda ação, há uma reação. Então, temos aí um texto relativamente longo, que eu sugiro e sempre falo, repito, é preciso ler com muita atenção. Aqui Sebrasp geralmente faz o seguinte, traz o texto, traz algumas questões de interpretação e depois as questões referentes à gramática. Vamos à primeira questão, uma prova. São 14 questões nessa prova e é uma prova de certo e errado, uma prova típica do Sebrasp. De acordo com as ideias veiculadas no texto, julgue os itens a seguir. No quarto parágrafo, o emprego da expressão da mesma forma evidencia a relação de analogia entre o risco, a fauna e a flora e a ameaça aos padrões de chuva, mencionada no fim do parágrafo anterior. Então vamos lá. Não falei, né? Mas essas primeiras questões são de interpretação, por isso, de acordo com as ideias veiculadas no texto. Então, aqui a gente está falando sobre interpretação de texto. Então, no quarto parágrafo, o emprego da expressão da mesma forma evidencia a relação de analogia. O que significa analogia? Conformidade, semelhança, conformidade, semelhança, correspondência, equivalência. Então, uma analogia, uma conformidade entre o risco à fauna e à flora e a ameaça aos padrões de chuva mencionada no parágrafo anterior. Então, vamos lá no quarto parágrafo. 1, 2, 3. Da mesma forma, flora e fauna estão em perigo. Então, a gente precisa voltar um pouquinho ao parágrafo anterior. No entanto, esses padrões de chuva estão ameaçados. Esses padrões de chuva, aqui temos uma informação, esses padrões de chuva estão ameaçados.
tanto na América do Sul quanto na América do Norte. Ok. Da mesma forma, em conformidade, em equivalência, em correspondência, igualmente, flora e fauna estão em perigo. Então, ameaçados e em perigo são expressões que querem dizer a mesma coisa, elas são análogas, são semelhantes, portanto, o item está. O emprego da expressão da mesma forma evidencia a relação de analogia, de semelhança entre o risco à fauna e à flora e a ameaça aos padrões de chuva. Sim, ambos estão ameaçados, mencionada no fim do parágrafo anterior. Item 1, certo. Vamos ao segundo item, segunda questão. Da leitura do texto, depreende-se, ou seja, você pode interpretar que o restabelecimento do equilíbrio da floresta amazônica, que tem reflexos em todo o planeta, envolve um sistema complexo que deve ser considerado como um todo e não em cada uma das suas partes de forma isolada. Exatamente, gente, olha só. É um sistema complexo que deve ser considerado como um todo. Tudo no texto nos leva a essa afirmação, porque o texto começa e termina falando que tudo está interconectado. Tudo está interconectado. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Então, como o texto termina? Falando justamente dessa relação. Tudo está conectado. Para toda ação há uma reação. Então ele vai dizendo aqui, ó, e temos também um ciclo, quando as árvores são cortadas, muitos predadores desaparecem, o comportamento dos pássaros e insetos é alterado. Então, tudo está interconectado. Essa é a ideia central do texto. Portanto, trata-se de um sistema complexo que deve ser considerado como um todo e não em cada uma de suas partes de forma isolada. Muito bem. Aqui está certo. Item 2, item certo. E aí não falei ainda da primeira parte da afirmação. Depreende-se que o restabelecimento do equilíbrio da floresta amazônica, que tem reflexos no planeta, envolve um sistema complexo. Então, de acordo com o item, de acordo com o texto, sim, é possível restabelecer esse equilíbrio da floresta amazônica. Porque aqui ele está dizendo que se aproxima, regional e até, que se aproxima cada vez mais de um ponto de não retorno. Está dizendo que ainda não chegou a esse ponto de não retorno, a esse ponto irreversível. Então, é possível ainda reverter o quadro atual da Amazônia. É possível reverter. Por isso que o item está certo nas suas duas partes. Então, o restabelecimento do equilíbrio da floresta amazônica é possível restabelecer, sim. Envolve um sistema complexo que deve ser considerado como um todo. O item está todo correto. Eu tinha falado só da segunda parte do item, mas é sempre importante entender o item em todas as suas partes para saber se existe alguma parte ali na afirmação que está errada, porque às vezes a afirmação ela é dividida em duas partes, uma está certa e a outra está errada, então aí o item todo está errado, certo? Por isso que eu voltei aqui no começo do item. Então, 2 certo. Questão 3, a questão 3 foi anulada. Eu optei por não tirar ela aqui da nossa aula, justamente para mostrar por que ela foi anulada e que você pode se deparar com questões que serão anuladas, com questões estranhas ao longo da sua prova. E aí depois ficar atento ali às datas do edital e entrar com o recurso, tá? Foi uma questão anulada, vamos ler. Segundo o texto, o ponto de não retorno da floresta amazônica ocorrerá antes de 2045, caso a situação atual não seja alterada. Por que essa questão foi anulada? Porque dependia de fazer contas aqui com essa informação.
No cenário atual, isso significa menos de 20 anos, mas a gente não pode afirmar se esse menos de 20 anos vai ser 2045, porque a gente volta aqui, olha, e não tem a data de publicação do texto. Então, não é possível resolver essa questão, questão 3 anulada, tá? Sebrasp anulou essa questão. Vamos para a quarta questão. O ciclo de chuva descrito no segundo parágrafo caracteriza uma particularidade da floresta amazônica. Vamos voltar ao segundo parágrafo e vamos ler. Será que é uma particularidade da floresta amazônica? Segundo parágrafo. A floresta amazônica produz pelo menos metade de sua própria chuva. Quando chove, as raízes das árvores e demais plantas absorvem a água, que satura a superfície das folhas. Depois há o processo de evapotranspiração. Difícil falar essa palavra, hein? As árvores transpiram umidade, ou seja, a água que caiu como chuva retorna à atmosfera, até que chove novamente. E todo o ciclo se reinicia. Nada no texto, nem nesse parágrafo, nem nos parágrafos, nem em outros parágrafos, nos mostra que essa é uma particularidade do ciclo da Amazônia. Não é. Aliás, é o ciclo natural da chuva. O ciclo da chuva é desse jeito. Então, acontece isso, chove, aí absorve, a terra absorve, depois evapora e chove de novo. É assim. Ah, professora, mas para resolver essa questão de português eu tenho que saber biologia? Pois é, parece que sim, né? Mas não pensando assim que a gente tem que saber biologia e o ciclo da chuva que a gente aprende lá no Fundamental 1, né? Você precisa entender que o texto não traz nenhuma afirmação de que esse ciclo seja uma especificidade da floresta. Então, não tem essa informação. Trata-se, portanto, do ciclo natural da chuva em qualquer lugar do mundo. Então, o ciclo da chuva descrito no segundo parágrafo caracteriza uma particularidade da floresta amazônica? Não é uma particularidade da floresta amazônica. É o ciclo da chuva normal, é o ciclo da chuva que existe aí, que acontece em qualquer lugar, na floresta amazônica e em outros lugares também. Portanto, não é uma particularidade da floresta amazônica. Vamos lá para o 4, questão 4, né? O item é errado. Questão 5. Entende-se da leitura do texto que 70% do PIB, essa questão é perigosa, hein? 70% do PIB da América do Sul advém das atividades direta ou indiretamente relacionadas à floresta amazônica. Vamos voltar lá ao texto, nessa parte que fala do PIB. É mais aqui para o final. Mais para o final não, aqui ó. Então vamos lá. Esse rio gigante no céu fornece água em forma de chuva para os países andinos e também ao Uruguai, ao Paraguai, ao centro e ao sul do Brasil e ao norte da Argentina. Em suma, influencia, então, esse rio gigante no céu, certo? Ele influencia uma região que gera 70% do PIB da América do Sul. Então, é esse ciclo, é esse rio gigante no céu que influencia essa região, certo? Mas ele não tem a ver com o PIB, não tem a ver com o PIB de acordo com o texto. O texto fala que ele está, né, chove nessa região e essa região gera 70% do PIB da América do Sul. Então, a gente tem aqui, questão 5. Entende-se da leitura do texto que 70% do PIB da América do Sul advém das atividades direta ou indiretamente relacionadas à floresta amazônica. Item errado. Porque a floresta amazônica fornece água para todas essas regiões. E essas regiões representam 70% do PIB. Essas regiões representam 70% do PIB, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Chove lá
e lá representa 70% do PIB. Isso não quer dizer que essas atividades estejam relacionadas à floresta amazônica, ok? Então, item 5, errado também. Agora, a gente vai para o item 6, que já está, a partir de agora, os itens estão relacionados ao vocabulário e à estrutura linguística do texto. Então, deixa de ser a interpretação propriamente dita. Não que você não precise de interpretação para resolver essas questões também. Então, julgue os itens que se seguem relativos ao vocabulário e à estrutura linguística do texto. Os dois últimos períodos do texto retomam, por coesão lexical, o período inicial do texto. O que é coesão lexical? Refere-se às palavras, ao vocabulário. Então, coesão é a relação entre as palavras dentro de um determinado texto. Então, essa relação se refere à relação de palavras, à coesão lexical. Vamos ver. Então, os dois últimos períodos do texto retomam o período inicial do texto. Vou voltar aqui. Os dois últimos períodos do texto. Lembrando que período começa na letra maiúscula e vai até o ponto final. Um período começa na letra maiúscula e vai até o ponto final. Outro período. Então, os dois últimos períodos do texto são esses aqui. Tudo está conectado, para toda ação há uma reação. Agora, temos esses dois períodos, vamos ver se eles retomam por coesão lexical o início do texto. Tudo está interconectado. Na Amazônia, que abrange uma área comparável, nenhum detalhe é por acaso. Portanto, sim, quando a gente fala em conectado e interconectado, são palavras sinônimas. Então, conectado e interconectado. Tudo está conectado, tudo está interconectado. Conectado, interconectado. Conectados são palavras sinônimas, portanto, trata-se sim de coesão lexical, porque é uma coesão que é estabelecida por meio do léxico da palavra. Então, retomo assim, ele inicia o texto de uma forma, desenvolve, e lá no finalzinho do texto, retoma o começo do texto, retoma a ideia inicial, fechando o ciclo. O texto fala tanto sobre ciclo, né? O ciclo da chuva, o ciclo não sei o quê. Então, ele faz esse ciclo também no texto. Inicia de uma forma e termina da mesma forma, por coesão lexical, retomando. Então, item 6 está correto. E o fato de tudo estar interconectado, para toda ação há uma reação. Por quê? Porque está tudo conectado. Vamos para a 7ª questão. No contexto em que é empregada a palavra contíguos, segundo período do primeiro parágrafo, tem o sentido de em conjunto. Aqui é uma questão sobre vocabulário. É importantíssimo para resolver essa questão que você conheça o sentido da palavra contíguos. Vamos voltar ao texto e ver onde aparece. Na Amazônia, que abrange, aqui ó, na Amazônia, que abrange uma área comparável à dos 48 estados contíguos aos Estados Unidos da América, nenhum detalhe é por acaso. Então, aqui, ó, comparável a dos 48 estados contíguos aos Estados Unidos da América. Quais são os 48 estados contíguos? São os estados adjacentes, os estados que ficam um ao lado do outro, os estados que ficam juntos, certo? Aqui nós não estamos falando dos estados que não são adjacentes aos estados ali que formam os Estados Unidos, né? Porque a gente sabe que tem o Alasca, que não é adjacente, que não está junto, certo? Aqui nós estamos falando dos 48 estados contíguos. E o sentido de contíguos é justamente adjacentes, ao lado. Quando as casas são adjacentes,
É uma casa ao lado da outra, coladinha na outra. Então, contíguos não quer dizer em conjunto são agrupadas. Agrupadas. Então, não é agrupadas. No contexto em que é empregada a palavra contíguos, tem sentido de em conjunto. Não está falando do conjunto, nós estamos falando de um estado ao lado do outro, porque são adjacentes. Eu não estou considerando todos os estados dos Estados Unidos, eu estou considerando apenas os estados que fazem fronteira uns com os outros, uns que estão ao lado dos outros, que são adjacentes. O item, portanto, está errado. Vamos para a 8ª questão. A correção e os sentidos do primeiro parágrafo seriam mantidos caso fosse inserido o vocábulo isso logo após, portanto, terceiro período. Eu já trouxe aqui o trecho para ficar mais fácil. Portanto, não se trata da necessidade de focar uma área específica ou certas espécies. Então, o item está sugerindo que nós coloquemos um isso aqui. Aqui nós temos uma questão gramatical e você precisa entender os mecanismos gramaticais que impedem de colocar esse isso aqui. Então, veja, não se trata da necessidade de focar. Não se trata da necessidade, esse se aqui é índice de indeterminação do sujeito. Porque nós temos aqui um verbo transitivo indireto, não se trata do quê? Da necessidade, é objeto indireto, da necessidade de focar uma área específica ou certas espécies. Então, essa estrutura aqui é voz ativa com sujeito indeterminado, ok? Voz ativa, sujeito indeterminado. Se eu coloco esse isso aqui, esse pronome demonstrativo isso, fica assim. Portanto, isso não se trata da necessidade de focar uma área específica ou certas espécies. Essa estrutura é agramatical, não existe, porque se é uma estrutura na voz ativa com sujeito indeterminado, o sujeito é indeterminado. Se eu coloco isso aqui, o isso passa a ser sujeito. Mas eu não posso fazer isso, professora? Não com esse C aqui. Não posso fazer com esse C, que é índice de indeterminação do sujeito. Agora, se eu retiro o C, fica estranho, mas daí fica certo. Portanto, isso não trata da necessidade de focar uma área específica ou certas espécies. Aí eu não posso colocar o C, porque o C é o índice de indeterminação do sujeito. E se esse índice de indeterminação do sujeito está aqui, eu não posso colocar um sujeito ali. Então, o pronome isso seria sujeito, não posso com o índice de indeterminação do sujeito. Portanto, o item está errado. A correção não pode. A correção não seria mantida, certo? Porque o texto estaria errado e o sentido também não faria nem sentido. Portanto, isso não se trata da necessidade de focar uma área específica ou certas espécies, ok? Nem correção, nem sentido. Questão 8, errada. Questão 9. A forma verbal a, quarto período do quarto parágrafo, poderia ser substituída mantendo-se a coerência e a correção gramatical do texto por podem haver. Vamos voltar assim. Quem já estuda para concurso há um tempo, já vê assim uma questão sobre verbo haver, já sabe que é uma questão de concordância, tá? Verbo haver, com sentido de existir, é um verbo impessoal e deve estar no singular. E aí já liga um alerta assim na cabeça que precisa estar atento com esse tipo de questão. Questão clássica, não só na banca Sebrasp, mas em todas as bancas. Não pode, de jeito nenhum, ir para o concurso público e para qualquer prova de língua portuguesa sem dominar o verbo haver, tá? Então vamos voltar. Quarto período do quarto parágrafo. Como é que eu acho o quarto período do quarto parágrafo?
primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo. Quarto período, eu vou contando da letra maiúscula até o ponto, cada período. Então, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período. Assim, há menos plantas. Então, aqui é isso daqui, ó. Assim, assim há menos plantas. Vamos voltar lá. Assim há menos plantas. Eu posso substituir esse há por podem haver? A gente está falando ali dos ciclos, né? Se tem menos chuva, tem menos planta, tem menos não sei o quê. Aí é uma coisa que vai acarretando, que vai interferindo na outra. Bom, o verbo haver com sentido de existir é impessoal. Isso quer dizer que ele deve ficar na terceira pessoa do singular sempre. É por isso que está escrito há menos plantas e não hão menos plantas. Esse há está na terceira pessoa do singular. Primeira coisa, vamos pensar na questão semântica. Se eu troco o há, que significa existem menos plantas, por podem haver menos plantas, interfere na questão semântica. Então, aqui, a coerência. Mantém a coerência mais ou menos. Não mantém a coerência exatamente, não mantém o mesmo sentido do texto. Por quê? Porque se uma coisa leva a outra, necessariamente haverão. Porque se uma coisa leva a outra, necessariamente haverá menos plantas. Então, não é que pode haver menos plantas, haverá menos plantas. Então, essa substituição interfere na coerência do texto, interfere no sentido do texto. Agora, vamos pensar nas questões gramaticais. Se interfere também na correção gramatical, que é isso o mais importante desse item, que é isso que sempre cai em concurso público, em toda prova de língua portuguesa. Gente, tem aqui, ó, verbo haver, com sentido de existir, é impessoal, já falei, ele deve ficar na terceira pessoa do singular. E se é uma locução verbal? A locução verbal, ela também fica impessoal. Se o verbo principal, aqui nós temos o verbo auxiliar e o verbo principal. Se o verbo principal é um verbo impessoal, ele vai transferir a sua impessoalidade para o verbo auxiliar. E o verbo auxiliar passa a se comportar como verbo impessoal porque é a locução verbal, tá? O verbo principal é impessoal. Então, pode haver. Eu não posso colocar podem haver, é pode haver no singular, já que o verbo haver com sentido de existir é impessoal. Então, gramaticalmente, estaria correta a frase pode haver menos plantas. Pode haver. Agora, podem haver não estaria correta, certo? O item 9 está errado, porque prejudicaria o sentido e prejudicaria a correção gramatical do texto. Vamos para o item 10. O item 10 é interessante, viu? Estariam preservadas a correção gramatical e a coerência do texto caso se suprimisse no quarto período do primeiro parágrafo o vocábulo que, em que se aproxima cada vez mais de um ponto de não retorno. Vamos voltar, eu vou trazer o trecho todo para cá para eu explicar direitinho. Aqui, os ciclos naturais até aqui. Vou trazer tudo para cá para ficar mais fácil. Bom, o que ele está dizendo? Para tirar esse que aqui e que se aproxima cada vez mais de um ponto de não retorno. Os ciclos naturais alterados causam a oscilação de um delicado equilíbrio que afeta os níveis local, regional e até global. Não adiantou nada aqui, ó. Deixa eu fazer de novo. Por que eu coloquei lá na outra linha? Para mostrar que aqui nós temos uma oração subordinada adjetiva explicativa. Isso quer dizer que esse que é um pronome
relativo, tá? É um pronome relativo que inicia uma oração subordinada adjetiva. Nesse caso, trata-se de uma explicativa, porque nós temos aqui a vírgula, certo? Tá explicando que equilíbrio é esse, né? Esse delicado equilíbrio. Os ciclos naturais alterados causam a oscilação de um delicado equilíbrio. Então, aqui é a oscilação que afeta os níveis local, regional e até global. Muito bem. A questão está sugerindo para retirarmos esse que. Se retirarmos esse que, o texto continua correto? Então vamos ver que é esse, que afeta os níveis local, regional e até global, e que se aproxima cada vez mais de um ponto de não retorno. Essa oscilação se aproxima cada vez mais de um ponto de não retorno. Então, essa oração aqui é também uma oração subordinada adjetiva explicativa. Essas duas orações adjetivas, elas têm a mesma oração principal, certo? Então, é uma oração principal para duas orações subordinadas adjetivas e as duas são iniciadas pelo pronome relativo que. Então, aqui eu já tenho esse primeiro pronome relativo que. Se eu retirar esse segundo pronome relativo que aqui, a frase continua correta e continua com o mesmo sentido. Estariam preservadas a correção gramatical? Sim, eu posso retirar o segundo pronome relativo sem problema nenhum, e a coerência do texto, e ele também continua coerente. Professora, mas aqui não afetaria o paralelismo sintático, já que eu tenho aqui duas orações adjetivas que tem uma oração principal, uma oração principal e duas orações adjetivas, eu não preciso manter os dois pronomes relativos para manter o paralelismo sintático? Sim, só que a questão não fala sobre paralelismo sintático. E se eu retirar o segundo que, eu posso quebrar o paralelismo sintático, mas a frase continua correta. Então a questão não menciona o paralelismo sintático, menciona a coesão, a coerência e a correção gramatical. O texto continua correto e continua coerente com o mesmo sentido. Portanto, o item 10 está certo. Eu posso sim retirar o segundo pronome relativo da segunda oração adjetiva. Os dois têm como mesmo referente oscilação, tá bom? Muito bem. Item 10 está certo. Item 11. Vamos para o item 11. No último período do primeiro parágrafo, o pronome isso retoma a ideia referente ao período de tempo restante até o ponto de não retorno. Precisa pensar um pouco sobre isso. Então vamos lá. O pronome isso retoma a ideia referente ao período de tempo restante até o ponto de não retorno. Vamos para aqui, onde fala desse ponto de não retorno. Os ciclos naturais alterados causam a oscilação de um delicado equilíbrio, que afeta os níveis local, regional e até global, e que se aproxima cada vez mais de um ponto de não retorno. No cenário atual, isso significa menos de 10 anos. Isso o que significa menos de 10 anos? Do dia de hoje, né, de quando se escreveu o texto, até o ponto de não retorno. Até o ponto de não retorno. Portanto, o que significa menos de 20 anos? Se aproxima cada vez mais de um ponto de não retorno. De agora até o ponto de não retorno. Até quando a situação passa a ser irreversível. Então, isso significa menos de 20 anos. Esse período, isso significa menos de 20 anos. Então, questão 11, o item está certo. O pronome isso retoma a ideia referente ao período de tempo restante de agora até o ponto de não retorno. De agora até quando
a situação vai se tornar irreversível, é o ponto de não retorno. Item 11, item certo. Item 12. No segmento, as raízes das árvores e demais plantas absorvem a água que satura a superfície das folhas. Segundo período do segundo parágrafo. O vocábulo que tem como referente a expressão água, que funciona como sujeito da oração expressa pela forma verbal satura. Questão interessantíssima, importantíssima e que pode confundir o candidato, mas não vai confundir você. Preste atenção aqui. Aliás, não pode confundir o candidato, não pode cair nesse tipo de pegadinha. Veja, eu vou até trazer essa frase aqui para ficar mais claro. As raízes das árvores e demais plantas absorvem a água, que satura a superfície das folhas. Vamos primeiro analisar esse trecho para depois entender o que está pedindo a questão. As raízes das árvores e demais plantas absorvem a água, que satura a superfície. Então, aqui nós temos um pronome relativo que inicia uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Olha, de novo, adjetiva restritiva aparecendo na prova do Sebrasp. Oração subordinada, adjetiva, restritiva. Esse que aqui é pronome relativo. Nós sabemos que o pronome relativo sempre tem um antecedente. Ele retoma uma palavra da oração principal, retoma um termo da oração principal. Então aqui, as raízes das árvores e demais plantas absorvem a água, que satura a superfície das folhas. O que satura a superfície das folhas? Essa água absorvida aqui, certo? Então, se eu substituo, como eu faço para eu descobrir a função do pronome relativo, a função sintática do pronome relativo? Eu já descobri aqui que o antecedente do pronome relativo é a água, ok. Agora, qual é a função sintática desse pronome relativo? Eu preciso substituir o pronome relativo pelo seu antecedente, e aí eu descubro, ó, a água satura a superfície das folhas, ok? Qual é o sujeito do verbo saturar? A água, ok? Então, essa é a função sintática do pronome relativo, sujeito. Por quê? Porque eu substituí o pronome relativo pelo seu antecedente, aí eu analisei aqui, aí ficou sendo a função sintática é sujeito, então a função sintática desse pronome relativo aqui é o sujeito, tá? É sujeito. Isso não quer dizer que o sujeito do verbo saturar seja água. É justamente o pronome relativo. Então, olha só, vamos analisar o item. O vocábulo que tem como referente a expressão a água. Essa parte do item está certa. Ok. O vocábulo que tem como referente a expressão a água. Ok. Que funciona como sujeito da oração expressa pela forma verbal satura. Não! A água não funciona como sujeito. O que funciona como sujeito é o pronome relativo que. O pronome relativo que é o sujeito da forma verbal satura, que satura a superfície. Então, a água satura a superfície. Professora, mas o que? Não tem como referente a água? Então, não é o sujeito, a água não é o sujeito de satura? Sim, aqui a gente está falando sobre questões gramaticais. Então, a gente vai analisar gramaticalmente o texto, o trecho, certo? O referente do pronome relativo que é o termo a água. Só que, sintaticamente, o pronome relativo que tem função de sujeito do verbo saturar. Então, eu não posso falar que o termo a água é o sujeito se o pronome relativo que exerce essa função de sujeito do verbo saturar. Então, a água é objeto direto da outra oração ali, ó, do verbo absorver.
ok? É só o referente do pronome relativo que. Então, a primeira parte do item está certa, o vocábulo que tem como referente a expressão a água, ok? Mas a expressão a água não funciona como sujeito da oração expressa pela forma verbal satura. Não funciona. O sujeito da oração expressa pela forma verbal satura é o pronome relativo que. Então, o item 12 está errado. Item 12 errado. Vamos para o item 13. Estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto caso o sinal de 2 pontos empregado no terceiro período do segundo parágrafo fosse substituído por vírgula e a ela se seguisse o termo assim. Vamos lá. Vamos voltar ao terceiro período do segundo parágrafo em que tem 2 pontos. Vou voltar lá. Depois há o processo de evapotranspiração. Ó, tá melhorando. E aí, o que ele quer dizer? Quer tirar esses 2 pontos, colocar uma vírgula e escrever assim. Bom, esses 2 pontos aqui, eles antecipam uma explicação. Por quê? Depois há o processo de evapotranspiração. E aí vou dar a explicação. O que é esse processo de evapotranspiração? As plantas transpiram umidade, ou seja, a água que caiu como chuva retorna à atmosfera. Esse é o processo. Então, aqui os 2 pontos iniciam uma explicação. Se eu tiro os 2 pontos e coloco o assim inicia uma conclusão. Uma conclusão. Então, eu posso substituir os 2 pontos pelo assim? Não posso. Por quê? Porque vai prejudicar o sentido. A correção gramatical, ok, o texto fica correto do ponto de vista gramatical, mas o sentido, ele se altera, ele não é mantido, porque de uma explicação passa a ser uma conclusão. E aqui, ó, depois há o processo de evapotranspiração. Assim, as árvores transpiram umidade, ou seja, a água que caiu como chuva retorna à atmosfera. Essa não é a conclusão da evapotranspiração, é a explicação. Por isso, o item está certo? Aqui, 2 pontos, explicação, e o assim seria uma conclusão. Os sentidos não estariam mantidos. E vamos para a questão 14, que é o contrário da questão 13. Olha só que interessante. A expressão em suma, a questão 14, que é a última questão da nossa superaula. A expressão em suma, segundo período do terceiro parágrafo, introduz no texto uma explicação. Em suma, o que significa em suma, gente? Em suma significa em síntese, em resumo, resumindo. Onde está essa expressão em suma? Acho que, vamos voltar lá. Segundo período do terceiro parágrafo. 1, 2, 3, em suma, aqui. Em suma, influencia uma região que gera 70% do PIB da América do Sul. Em suma significa em resumo, então é uma conclusão. O em suma introduz uma conclusão, ok? Aqui, e o que o item está dizendo? Que introduz uma explicação. Não, não é uma explicação, é uma conclusão. É por isso que eu disse que o item 14 era o contrário do item 13. Então, em suma, é uma conclusão, ele está concluindo, né, a partir das informações anteriores e não está explicando, não é uma explicação. Item 14 está errado também. Bom, nesta super aula nós resolvemos uma prova da banca Sebrasp, banca quentíssima, que faz
muitos concursos, que tem feito muitos concursos. As provas do Sebrasp são muito bem elaboradas, eu gosto bastante das provas do Sebrasp. Espero que você tenha gostado desta aula, que tenha entendido tudinho. Até a próxima. Tchau, tchau!